E aí, pessoal, tudo beleza? Vamos falar hoje sobre tratamento de dados. Mas por que tem que fazer esses tratamentos de dados? Porque na área de química, não só na área de química, como todas as outras demais áreas, todas as vezes que a gente tem um dado experimental, esses dados trazem consigo alguns erros de precisão do equipamento e das próprias medidas em si. E para ilustrar esse exemplo, eu estou trazendo aqui uma solução do bicarbonato de sódio que foi medido, né, amostras em cavalos. Necessariamente não bicarbonato de sódio, sim bicarbonato. Então temos lá algumas amostras de bicarbonato foram repetidas e analisadas no teor do sangue do cavalo. Foi medido 4 vezes por cada um dos 2 métodos. Então usaram 2 métodos, fornecendo os seguintes resultados. Então está aqui os resultados das medidas. Ok, então 4 medidas que a princípio eram para ter os mesmos valores. Mais uma vez que se mede, eventualmente em casos isolados, pode ter uma pequena variação. E um segundo método deu um outro valor. Ok, encontre, né, o exercício pede, encontre a média, o desvio padrão e a incerteza padrão para cada análise. Então, vamos entender isso aí. Como é feito a média? A média eu vou pegar o somatório de todos os eventos que eu tive. Então, no caso, eu vou pegar cada um daqueles valores e eu vou somar todos eles. E aí eu vou dividir pelo número de eventos que ocorreu. Então, no nosso caso, essa nossa média, eu vou somar todos os valores, depois eu vou dividir por 4. Fazer isso na mão é um pouco cansativo. Se tiver 4 valores, é até fácil de ser feito. Mas o ideal é que a gente faça isso usando uma planilha eletrônica de cálculos, tipo o Excel. Então, lá no Excel, isso é muito fácil de ser feito. Então, eu destinei os 4 valores que eu tinha numa coluna, né? Eu separei aqui, eu chamei essa aqui de coluna A e essa aqui de coluna B lá no Excel. Na coluna A, então, eu coloquei esses valores aqui. E nesse ponto aqui onde está a média correspondente à média, eu escrevi assim, média, o meu Excel está em português, então até inclusive recebe esse acento, média. Do ponto aqui é o A1, aqui é o A2, assim por diante, aqui é o linha 3, linha 4, assim por diante. Eu selecionei média e fiz esse valor. Aqui eu fiz a mesma coisa para o ponto B. E lá no ponto B, em vez de escrever A, eu escrevi B. Então, quando a gente está no Excel, é só arrastar a linha para o outro lado, ele já calcula. Então, eu tenho a média dos dois valores. O que significa esse valor médio? Significa uma flutuação entre os valores de cada medida. Ok? Então, quando a gente faz lá o exercício, ele pede a média, exatamente essa fórmula aqui de somatório de todos os intervalos foram realizados, dividido pelo número de amostra que se tem. E que é o desvio padrão? O desvio padrão que tira sono dos alunos tem essa fórmula aqui. Mas, professor, essa fórmula aí não é de Deus. É sim, é muito simples. Eu vou fazer o somatório de cada evento que eu tenho, subtraído a média que eu já fiz, e essa diferença eu faço ao quadrado. Isso eu vou fazer para os 4 eventos, no meu caso aqui. Então, eu vou pegar 4 dados, eu vou subtrair cada um deles pela sua média. Então, essa diferença da média eu levo ao quadrado e depois eu divido pelo grau de liberdade. O que é o grau de liberdade? É o número de análises que foram feitas, no caso 4, menos 1. Então, isso é o grau de liberdade e esse resultado eu faço raiz quadrada. Isso, então, é o meu desvio padrão. Então, a fórmula no Excel para aquele cálculo matemático de desvio padrão é simplesmente escrever numa das células, que foi exatamente o que eu fiz aqui embaixo, desvipad. E aí eu separei entre parênteses, né, quais as colunas dos meus dados que eu quero. No caso aqui, e quando eu fiz para B, é só separar isso aqui. E ele me deu quanto foi meu desvio padrão. O que significa isso? Significa que quando eu fiz esse conjunto no método 1, eu tenho 31,31, esse é o valor médio meu, mais ou menos 0,12. Então, essa é a flutuação que eu estou tendo nos resultados. Ah, sim, sim, muito interessante. E para B, né, isso aqui é o método 1, né? Então, pensar no método, método 1 também, o 1 aqui saiu meio estranho. Então, pensando para o método 1, para o método 2, eu tenho 30,09 mais ou menos 0,50. Então, o que parece, né, que o método B tem uma flutuação, uma diversidade, né, de resultados, né, divergindo um pouquinho um do outro, maior do que o A. Então, parece que o A
está mais, método 1 parece que está mais preciso, né? Está dando os resultados mais próximos entre si, enquanto que o método B está tendo uma variação um pouquinho maior. Então, isso que é o desvio padrão me dá. E a última questão era colocava qual que é a incerteza padrão em cada análise. Então, qual que é a incerteza associada em cada análise? Em geral, dependendo do tipo de medida que eu faço, eu tenho que olhar qual é a incerteza que o equipamento me dá. Quando eu não tenho exatamente esse dado, eu posso fazer um cálculo por conta das análises. Então, como que eu faço essa incerteza? A incerteza é o meu desvio padrão, que é esse S aqui, dividido pelo número de análises que eu fiz, raiz do número de análises que eu fiz, no caso, raiz de 4. Então, eu fiz essa conta, fiz lá o número, que no caso aqui era o meu desvio padrão, era célula A8, por isso que eu escrevi célula A8 aqui, que é o meu desvio padrão, e eu coloquei raiz e eu contei os números. Se eu tivesse um número maior, então não precisava mesmo, podia ter colocado 4 aqui, raiz de 4, mas eu resolvi aqui no Excel fazer a contabilidade. Então eu coloquei conte ponto número de A2 até A5, então ele contou todos esses números, que dá 4 células com números, e aí automaticamente ele executou a conta. Então a incerteza de cada medida é esse valor, enquanto que no método 2, a incerteza é maior. Então a gente pode entender que o método 2 tem os valores mais flutuantes, a incerteza é maior em cada uma das medidas, olhando os resultados. Então tá aí um exercício simples, né, de como a gente pode medir calcular a média, calcular o desvio padrão, a incerteza padrão de cada análise através do Excel. Espero ter ajudado vocês. Caso tenha ajudado, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, não deixe de se inscrever no canal. Abraços, até mais!